Fotos feitas por testemunhas mostram Sávio Ferreira Gomes, de 18 anos, já sem vida. Um adolescente de 15 anos que estava com ele na moto teve escoriações. O acidente foi nessa avenida que fica dentro de um loteamento próximo à BR-158. Pedaços da moto ficaram espalhados. A suspeita é de que os dois jovens participavam de um racha e estavam em alta velocidade quando perderam o controle do veículo. A adolescente que estava com Sávio no momento do acidente teve escoriações leves. Ela foi trazida aqui para o centro médico e, segundo informações, ela está fora de perigo. Chegando ao local, uma das vítimas estava em óbito e a outra vítima, menor de idade, apresentava escoriações em membros superiores e inferiores e perda da memória recente, confusão mental, não sabendo bem onde estava. Não dá para precisar o que realmente aconteceu, pois as motos foram retiradas do local e nós não sabíamos precisar também quem estava pilotando os veículos, né? Mas pela situação e gravidade das vítimas, dá a entender que havia alta velocidade. A moto de 250 cilindradas em que as vítimas estavam foi encontrada escondida em um matagal próximo ao local do acidente. Sávio não era habilitado e estava sem o capacete. A adolescente que estava com ele teria contado à família que era ela quem conduziu o veículo. A moto dele, não aconteceu nadinha, que ele não estava na moto dele, a moto dele estava do lado, em perfeitas condições. E que me disseram, a segunda menina que está lá no hospital, de 15 anos, né, que estava pilotando a moto, ele estava de passageiros, que sem capacete, ela estava de capacete, parece que não teve nada assim grave. Ainda muito abalada, a família de Sávio tenta entender o que aconteceu. Inconformado, o pai conta que após o acidente, um outro envolvido fugiu sem prestar nenhum tipo de socorro. A gente lamenta muito, porque quando eu cheguei lá, essa moto que estava envolvida no acidente não estava lá mais. O pessoal tinha tirado ela de lá e levado do local. E estava só o Sávio lá no chão, lá morto. E a ambulância já levando a menina para o centro médico. Aí logo em seguida o ML chegou lá e levou ele também. A gente ficou sem saber como é que aconteceu a situação. Poderia ter ficado lá para dar assistência, né? Explicar certinho como é que foi a situação. Porque é difícil, a gente é pai, né? Sente demais uma situação dessa. Eu acho que não deveria ter invadido o local, não. Devia ter ficado lá, falar certinho como é que foi, né? A Polícia Civil investiga se a morte de Sávio foi ou não acidental. Provavelmente será investigado com duas possibilidades: de uma morte acidental no trânsito ou também com a possibilidade de um homicídio doloso com dolo eventual, tendo em vista que surgiram boatos de que poderia estar havendo um racha, uma disputa automobilística não autorizada e que em razão dessa competição poderia ter ocorrido o acidente. É possível também que haja essa identificação de pessoas que tivessem condições de prestar socorro e não prestaram. Então também é uma outra possibilidade. Entretanto, num primeiro momento, o foco principal é identificarmos os autores dessa morte, identificarmos se foi a própria vítima o causador do acidente ou se há outras pessoas por trás desse acidente.